Seja muito bem-vindo ao Cantinho Ontológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Estou projetando tanto o texto da Bíblia Hebraica Stuttgartense quanto a versão em português da Almeida Revista e Corrigida. E vamos analisar o versículo bíblico que menciona que Jonas foi tragado ou engolido por um grande peixe. Observe que em nossa versão, ao mencionar o grande peixe, cuja tradução é exata, porque no hebraico, nós vamos ver daqui a pouco, não menciona em hipótese alguma baleia, por isso não especifica o animal, nós vamos notar que, devido à separação ou à divisão da Bíblia em versículos e capítulos, há uma pequena diferença. Por exemplo, quando faz alusão ao mesmo evento, na Bíblia em português, refere-se ao versículo de número 17, conforme estou aqui projetando. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. É o que diz o texto bíblico. Todavia, quando você vai para o texto no hebraico, ele não tem a divisão conforme foi feita no português. Desta forma, a divisão feita na Bíblia Hebraica Stuttgartense vai até o versículo 16. E onde é que se encontra esta informação lida no versículo 17 na nossa língua portuguesa? Bom, é só você prosseguir e vai constar em Jonas capítulo 2 versículo 1, e aqui está a expressão que nós encontramos uma referência ao grande peixe. Literalmente, vem primeiro dag, que é justamente peixe, não especifica, como eu disse, e gadol, que é grande. Desta forma, dag gadol. Aproveitando essa deixa, eu quero informar que, bom, ao pé da letra, a expressão dag gadol, ele poderia ser traduzido como o grande peixe? A resposta é não. Por causa de quê? Para que fosse o grande peixe, necessitaria dentro do texto o artigo definido. Desta forma, seria assim: Ha-dag gadol, o grande peixe. Mas dentro do texto hebraico existe uma nuance. Todas as vezes vai aparecer o artigo definido que é colocado na escrita. Agora, quando se refere a um artigo indefinido, não existe. Ou seja, a inexistência de um artigo definido no texto, como este, já é um indicativo de que, na verdade, trata-se de um caso ou artigo indefinido. Está subtendido. Vou dar um exemplo aqui, na palavra sus, cavalo. Se eu pronunciar ou escrever no hebraico sus, lembrando que existe o hebraico moderno e a forma cursiva, que não é esta formatação, esse tipo de fonte ou de letras, tá bom? É um pouco diferente. Mas se eu escrevesse ou falasse sus, como eu não mencionei rações, porque rações tem um artigo definido, ra, desta forma eu estaria me referindo ao cavalo, rações. Mas quando eu menciono tão somente sus, não é que subtende, é que, na verdade, trata-se de um artigo indefinido. Eu poderia colocar um colchete, colocar o artigo indefinido no português, na tradução, fecha o colchete, cavalo. Deste modo, se eu falo SUS, você já entende que está na forma indefinida, um cavalo. Agora, todas as vezes que aparece o artigo definido, você tem que manter na tradução. Tá? Se tivesse Ha-dag gadol, aí teria que ser traduzido o
grande peixe, mas não é o caso. Só o fato de estar dag gadol, você já subentende que trata-se de um grande peixe. O mesmo se aplica a um outro exemplo. Nome, Shem. Se eu falo Shem, se for traduzir literalmente, você vai ter que fazer a seguinte tradução: um nome. Agora, se você se refere Hashem, esse Ha é o artigo definido, aí sim você sabe que tem que ser traduzido obrigatoriamente como o nome. Deste modo, a gente tem essa nuance no hebraico bíblico, e o fato é que a Bíblia simplesmente diz Dag Gadol. Tudo que vier como uma forma diferente trata-se naturalmente de uma interpretação, não necessariamente de uma tradução. Espero que tenha apreciado o texto bíblico e é bom salientar, porque caso você esteja aprendendo o hebraico, se você for consultar o texto da Bíblia Stuttgartense, não vai encontrar em hipótese alguma o versículo 17, porque a divisão é feita de maneira diferente. Mas você já sabe agora que o versículo 17, que foi traduzido em nossa língua portuguesa, dentro dessa versão, por exemplo, vai estar localizado justamente no capítulo 2, verso 1, isto é, no versículo seguinte. Espero que tenha apreciado. Deus abençoe ricamente a sua vida. E caso você queira deixar uma pergunta, quer sobre o texto bíblico de Jonas ou qualquer outro, ou ainda sobre algumas coisas concernentes ao hebraico bíblico, pode deixar aqui no comentário, que em tempo hábil eu estarei dando uma atenção, respondendo, e se houver necessidade, certamente fazendo um vídeo em atenção à sua pergunta, à sua pessoa, sobretudo. Deus abençoe grandemente.